Olá, amados, que a graça e a mais doce paz de Jesus Cristo seja com todos. Amém? Vamos compartilhar uma palavra de Deus para os nossos corações? A palavra de hoje está no livro de Provérbios, capítulo 27, no verso 6. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos de quem odeia são enganosos. Em outra tradução diz: leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Sério, né, amados? Vamos orar ao Senhor? Papai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu te agradeço por mais essa oportunidade, esse privilégio de estar aqui falando do seu grande amor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Fique à vontade na minha vida, seja feita a tua santíssima vontade, que seja falado somente aquilo que o Senhor me permitir, em nome de Jesus, que sirva para edificação daqueles que vão ouvir. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém, Jesus. Amados, vamos chamar essa mensagem de Conselho aos Sábios. Aqui está dizendo que fiéis são as feridas feitas pelo que ama ou pelo amigo, né? Muitas das vezes, quando aconselhamos alguém, às vezes aquele conselho não cai bem, porque não é bem o que a pessoa está querendo ouvir, né? E o verdadeiro conselheiro não fala o que a pessoa está querendo ouvir, fala o que ela está precisando ouvir, né? Então, a palavra de Deus, ela é perfeita, ela tem os conselhos perfeitos para as nossas vidas. Muitas das vezes as pessoas não mudam de vida porque não obedecem os conselhos do Senhor. Ele é o nosso amigo. E fiéis é as feridas feitas pelos amigos, né? Muitas das vezes, às vezes vamos a uma festa, vamos a algum evento, na época que poderia ser feitos os eventos, né? Festa de casamento, muitas vezes eu trabalhei muito em festa de casamento e às vezes você vê pessoas com roupas tão estranhas, tão ridículas. E aí você fica se perguntando, não tinha um filho de Deus para falar para essa criatura, não ficou bem para você, não tá bonita, né? Tá vulgar, né? E às vezes um amigo, uma amiga bendita que nos fala a verdade, aquilo nos faz um bem muito grande. Às vezes não é o que queremos ouvir, mas é o que precisamos ouvir, né? Eu presenciei uma coisa tão horrível aqui na rodoviária de São José do Rio Preto há pouco tempo atrás. Nós estávamos passando e ouvia-se um falatório muito chulo, muito vulgar, e era um homem, aparentemente morador de rua, brigando com uma mulher porque ele passou perto dela. Ela tinha acabado de desembarcar com 2 malas grandes e as vestimentas dela era horrível, entendeu? Não condizia assim com durante o dia uma pessoa decente, para falar a verdade, não se vestiria daquele jeito. E aquele homem falou alguns palavrões e ela revidou e aquilo ficou assim, aquela coisa ruim no ar, sabe? Então, quer dizer, os dois estavam errados, né? Ele não tinha o direito de falar aquilo, mas como era uma pessoa baixa, de baixo nível, e ela também, pelo visto, a educação dela também era muito pequena, então começaram a desferir aquelas palavras, aquelas coisas. Então, a pessoa tem que ter o meio termo, né?
O cristão, mesmo que ele não é submetido a usos e costumes, porque cada igreja tem o seu costume interno, né? A doutrina é a doutrina da palavra de Deus, que nós tiramos da palavra de Deus. Agora, usos e costumes são gerados em ministérios internos, que não vamos discutir sobre isso, né? Mas cabe a cada uma de nós, principalmente as mulheres, né? Nós que somos servas de Deus, nos vestir com decência, né? Não podemos ser sensuais para atrair ou gerar asas à imaginação, as imaginações ruins de homens perversos que já têm aquele pensamento pervertido, né? Claro que um homem sério, um homem de Deus, pode ver a mulher passar até nua, que ele não vai desferir nenhuma palavra chula, de baixo calão. Então, nós estamos falando aqui que fiéis são as feridas feitas pelos amigos, que aqueles conselhos que nós não gostamos de ouvir, mas precisamos ouvir, né, amados? Então, vamos dar uma passeadinha no livro de Provérbios. No 29:1 diz assim: o homem que muitas vezes é repreendido, endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja cura ou remédio, né? Então ele foi instruído várias vezes, mas ele endureceu a cerviz, não obedeceu. E aí ele vai ser destruído de repente sem que haja cura. Grave, né, amados? Grave, né? No 29:11 diz assim: o tolo expande toda a sua ira, mas o sábio encobre e reprime. Uau! Quantas vezes já ouvimos falar assim: você tem que desabafar, você tem que ir lá e lavar a alma para não te fazer mal. Não, isso é conselho de ímpio. O conselho da palavra de Deus diz que os sábios reprime e encobre a sua ira, né? Glória a Deus. E a palavra de Deus diz, né, que aquele que refreia sua língua, aquele que reprime as suas palavras, livra sua alma das aflições, né, amados? Sério, né? Então, um conselho aos sábios: nós devemos nos conter, nos reprimir. Isso é domínio próprio, porque aquela situação vai passar. E todas as palavras que você proferir, você não vai poder mais engoli-las. Sério, né? Você não vai poder engoli-las de volta, né? O homem sábio que pleiteia com o tolo, quer se zangue, quer se ria, não terá descanso. Nada de pleitear com o tolo, nada de discussões banais, coisas sem sentidos que não leva a lugar algum, né? Muitas das vezes as pessoas se metem em questões alheias. Em outro lugar aqui de Provérbios diz que a pessoa que se mete em questão alheia é como se agarrar o cão pela orelha, né? Lógico, você vai arrumar uma encrenca muito grande se juntar um cachorro pela orelha, né? Então, o tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio guarda até o fim. A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Sem lenha o fogo se apagará, e se não houver maldizente, cessará a contenda. Uau! O que cava uma cova cairá nela, e o que revolve a pedra, essa voltará sobre ele. Amados, esse negócio da contenda também é um negócio muito sério, né? Às vezes uma conversinha de nada, né? É comparado mesmo como a uma fogueira, né?
A pessoa começa uma conversinha besta daqui, outra dali, vai, e aquela contenda, aquela coisa. A pessoa que é sábio, que ela tem o Espírito de Deus, que ela tem os frutos do Espírito, ela não bota lenha na fogueira, né? Não bota pilha. Deixa, um só, ele não vai longe com a conversa. Se você tiver o teu domínio próprio e você resistir, o outro não vai longe com a conversa. Então, sem lenha, o fogo se apagará. E se não houver maldizente, cessa a contenda, né? Então, aqui tem uma sequência de conselhos aos sábios, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Ah, outra coisa. Como o cão que volta ao vômito, assim é o tolo repete a sua estultícia ou a sua rebeldia. Que coisa nojenta, né, amados? Então, quando a pessoa fica repetindo o mesmo pecado, pediu perdão, o Senhor perdoou, dali a pouco tá ele de novo, é a mesma coisa do cão, que ele vomita e ele vai lá e come o seu próprio vômito. Que coisa medonha, que coisa mais absurda, né, amados? Então nós temos que prestar atenção, porque nós somos salvos, nascidos de novo em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós temos o caráter de Cristo, nós temos o DNA de Cristo, nós somos um pequeno Cristo. Aleluia, né? Então nós temos que ser diferente do tolo, né? O tolo, ele quer ouvir só o que ele gosta de ouvir, ele está sempre certo. Então, foge, amados, foge, evita pessoas que ele está sempre certo. A verdade que a pessoa que ela está, ou ela já nasceu, ou ela está nascendo de novo, ela está sempre reconhecendo que é errada e que precisa mudar, entendeu? Quando nós reconhecemos que nós não somos nada, que nós precisamos de um Salvador. Você vê, Maria estava grávida do Salvador e ela não saiu com o nariz empinado dizendo: ei, eu estou carregando o rei na barriga. Ela falou não, que ela precisava de um Salvador. Aleluia! Não é à toa que tinha sido escolhida, né, para ser a mãe de Jesus Cristo, do Salvador. Não era melhor que ninguém, mas tinha tinha um caráter voltado para as coisas de Deus, tinha um caráter parecido para ser a mãe do Salvador, né? Que coisa linda, né, amados? Então, eu quero deixar essa palavra para você. Fiéis são as feridas feitas pelo que te ama, né? Ou feita pelos amigos. O amigo de verdade, ele nos ajuda, né, amados? Ele nos ajuda nos abrindo os olhos. Cuidado, cuidado, amados. Cuidados para não ser reprovados, né? Vê quando Satanás veio de rodear a terra e o Senhor perguntou para ele: observaste o meu servo Jó? Se Deus perguntasse hoje de você para Satanás, o que Satanás diria de você? O que ele teria para dizer a teu respeito? Você já pensou nisso, meu amado? Você já pensou isso, minha amada? Observaste o meu servo Jó, que é íntegro, justo? Rapaz, né? Então não vamos entrar pela história de Jó, mas eu vou deixar essa pergunta. Se Deus perguntasse para Satanás se ele observou você, Satanás teria o que para responder? Então a palavra hoje é: fiel são as feridas feitas pelo amigo que te ama, mas enganosos são os beijos do inimigo, né, amados? Então vamos fugir das contendas, fugir das chocarrices,
fugir de coisas que não nos levam a nada e tirar a lenha quando houver contenda. E pecado, quando você volta de novo ao mesmo pecado que você já tinha sido redimido, resgatado, perdoado, e você volta lá, é o cão comendo o seu vômito, entendeu? Está escrito em Provérbios, não é eu que estou falando não, amados, não é eu que inventei isso não, viu? Provérbios 26, 11, ok? O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. 22, 4 de Provérbios. Olha que coisa linda. Vale a pena, então, amado, praticar a humildade, porque o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Não digas vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e Ele te livrará. Provérbios 20, 20. Entendeu? Então, se alguém está te fazendo mal, amados, não diga não, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e Ele te livrará, tá? Se Jesus não voltar, a qualquer hora dessa estarei aqui de novo, falando do amor de Jesus. Ok, amados? Um mega beijo com paz no teu coração, da missionária Jessie. A paz, meus amados.